Então, galera, vamos fazer aqui dois exercícios sobre a atividade da aula da semana passada, que foi, né, as emissões radioativas. Tá? Então, no primeiro exercício, a gente vai trabalhar com as partículas, né, as desintegrações e algumas informações. Então, a gente vai analisar justamente isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte, tá? A gente tem três tipos de partículas, que são partícula alfa, partícula beta e partícula gama. Na partícula alfa, ou melhor, onda gama, né? Alfa não é partícula, emissão gama, melhor termo. Na partícula alfa, a gente vai ter como característica dela que ela tem um número de massa equivalente a 4 e um número atômico equivalente a 2. Isso significa que eu tenho a emissão de 2 prótons e aqui, ó, 2 prótons mais 2 nêutrons vai dar a massa 4. Então, eu tenho a emissão de 2 prótons e 2 nêutrons. Beleza? Na partícula beta, né, eu não vou ter uma mudança na massa. Então, a gente vai ter que a massa dela vai ser 0. E o número atômico vai ser menos 1. Por que menos 1? Porque se trata de um elétron e não de um próton. Enquanto a partícula gama, ela vai ser 0, 0. Melhor, a emissão gama vai ser 0, 0, já que ela não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética. O que vai acontecer é o seguinte, segundo as leis de Soddy, quando um elemento, um átomo, emitir uma partícula alfa, ele vai ter a quantidade que está aqui diminuída do seu núcleo. Então, por exemplo, uma partícula emitir alfa, ela vai ter 4 vezes, melhor, 4 unidades menos de número de massa e 2 unidades a menos de número atômico. Em compensação, na partícula beta, a massa ela não vai alterar, porque é 0, e aí você vai ter aqui, ó, menos 1. Como eu diminuir 2 na alfa, eu vou diminuir menos 1 na beta. Então, menos com menos 1, eu vou ter que o número atômico vai aumentar em uma unidade. Isso acontece porque a partícula beta, né, na verdade, como eu expliquei na aula passada, ela vai ser a desintegração de um nêutron, que vai ter esse formato aqui, ó, 1, 0, formando um próton, um elétron, que é a partícula beta, mais um antineutrino, que é também uma radiação, uma onda eletromagnética, usada por uma letra grega que parece um V. Então, o que vai acontecer? Você tira um nêutron e acrescenta um próton. Então, como a massa é a soma dos dois, aqui você vai ter menos 1 com mais 1 vai dar 0. Tá? E aí, ao você transformar um nêutron em próton, você tem aqui, ó, o próton embaixo, você aumenta esse número atômico. O próton ele vai ficar no núcleo, por isso que tem aumento do número atômico, e a partícula beta ela vai ser emitida junto com a radiação aqui, o antineutrino. Então, por isso a gente chama de emissão é a partícula beta, porque é ela que sai. Então, quando ela sai, ela, como consequência disso, ela gera um próton aqui, beleza? Então vamos à questão. Um isótopo radioativo de urânio 238, tá? Então ele vai ter esse formato aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, 238
92. Urânio. Ele vai emitir uma partícula alfa. Ao emitir uma partícula alfa, ele vai se transformar num elemento X, que eu não sei qual é, cujo elemento X, vamos colocar aqui, vai ser formado, vamos voltar aqui, a partir da partícula alfa. Então, olha só, vamos botar aqui a partícula alfa, 4. Vou botar a letra A, tá? Para representar a partícula alfa, para a gente ser mais rápido aqui. E aí, ó, 4, 2. Beleza? De forma que vai formar um elemento X. Esse elemento X vai se transformar num outro elemento, né? Que vai emitir a partir da partícula beta. Então, você vai vir aqui, de novo. O X vai se transformar a partir da partícula beta. Então, vamos botar aqui B, cujo número atômico, a gente já viu aqui em cima, é 0, menos 1. Quando ele faz essa desintegração, ele se transforma num outro elemento, no elemento Z. E sofre, de novo, uma emissão de partícula beta. Então, para a gente ir mais rápido aqui, vamos Ctrl+C, Ctrl+V. Se transformando num elemento M. Aí ele fala, um estudante analisando essas situações faz as seguintes observações. Então ele quer dizer o seguinte, sobre o elemento X e Z, eles são isóbaros, o átomo M é isótopo do urânio 238. Então, como que eu vou saber disso? Para eu ter essa noção de que eles são, quantidade de prótons e nêutrons, eu tenho que ver quais foram os elementos formados. E aí, como a gente viu, né? Quando eu faço isso, eu vou estar sempre o quê? Diminuindo a quantidade de unidades que eu tenho na partícula. Então, você vai fazer uma conta de menos. Então, todos os valores aqui, 238 do urânio, ao emitir a partícula alfa, o X vai ter 4 unidades a menos. Então, 238 menos 4, 234. Enquanto o número atômico vai perder 2 unidades. Então, de 234, ele vai para... Ou de 92, menos 2, ele vai ser 90. Já o X, ao emitir uma partícula beta, o que vai acontecer? O número de massa não vai se alterar, porque aqui, ó, 234 menos 0, 234. Porém, o número atômico vai aumentar uma unidade. Percebam que na partícula alfa eu diminuí 2 unidades, porque eu fiz 92 menos 2. Na partícula beta, eu vou fazer menos, só que ela é menos 1. Então, vai ficar 90 menos 1, menos com menos vira mais. Então, eu vou ficar 90 mais 1. Nesse caso, o número atômico vai ser 91.
E por último, o Z se transforma em B. Então eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do X para o Z, agora do Z para o M. Então 234 menos 0, 234. E o M vai ficar 91 menos 1, 91 mais 1, 92. Então, com isso, eu tenho as partículas, né, que foram formadas. Comparando essas partículas, analisando aqui, eu vou chegar à conclusão de que é verdadeiro ou falso. Então, nesse caso aqui, os átomos X e Z, eles são isóbaros. O que significa isóbaros? A letra A que aparece aqui. Então, faz referência à massa. Massa é o número de cima. Então, eles têm o mesmo número de cima. Se você observar aqui, X, ele é 234, a massa dele, e o Z, 234 também. Então, eles têm o mesmo número de massa, então essa daqui é verdadeira. O átomo M é isótopo do urânio 238. Isso significa que ele tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Vamos analisar aqui. O átomo M tem 92 prótons, enquanto o urânio tem 92 prótons. Nesse caso, também está correta a letra A, número 2. 3. O átomo Z possui 143 nêutrons. Vamos lembrar o seguinte: A é igual a P mais N. Prótons mais nêutrons. Dessa forma, se eu quiser saber o número de nêutrons, eu passo o P para o outro lado, então vai ficar A menos P. Beleza? Lembrando que o P equivale ao número atômico. Então, dessa forma, N pode ser dito como A menos o Z. Se aqui em cima eu tenho sempre na regra, né? O número do elemento X, o símbolo do elemento X, o número de cima é o A e o número de baixo é o Z. Se eu fizer A menos Z, eu vou ter aqui embaixo quem? O N. Não é isso? O N, né? A menos Z. Então, é só você pegar o número de cima pelo número de baixo. Então, 234 menos 91, 4 menos 1, 3. 23 menos 9, 14. Então, eu tenho 143 nêutrons. Correto. A resposta verdadeira aqui. Por último, ele pergunta: o átomo X possui 90 prótons? Então, vamos olhar para o X. O próton é o número atômico, que é 90. Então, 90 eu também tenho aqui verdadeira, né? É um caso raro de questão que dá todas as opções, mas tem aqui, letra E, todas as opções estão corretas. Marquei a resposta. Geralmente, né, sempre tem uma falsa no meio, aqui não, aqui todas elas estão corretas. Beleza? Então, quando eu falo de emissão de partícula, eu justamente tenho que fazer o seguinte, eu tenho que ver o que vai acontecer aqui com as partículas. Se ele emite uma alfa, eu vou tirar 4 da massa e 2 do número atômico. Se ele emite uma partícula beta, eu vou não mexer, né? Não vou mexer na massa, mas eu vou aumentar uma unidade no número atômico. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Então, com essa situação, a gente vê aí, né? A gente finaliza praticamente isso, mas vamos resolver mais uma questão também. Da mesma forma que eu posso prever os números atômicos e o número de massa, tendo os números de massa, eu posso definir quais são, né, as partículas liberadas dentro de uma emissão. Então, na questão 2 aqui que eu vou fazer, a segunda questão que eu vou fazer, o que acontece é o seguinte. A sequência simplificada mostra as etapas do decaimento, né,
radioativo do isótopo do urânio 238, mesmo decaimento aqui. Se você observar, tá, é o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. Ó. O urânio perdeu uma partícula, virou 234,90. Então, aqui vai facilitar a nossa vida. Depois, o tório, né, que seria o elemento X aqui, emite uma partícula e vira o proctátínio, Pa. Aqui, ó, você tem, né, uma etapa maior, de 234 para 210. Então, aqui você vai ter que analisar bastante coisas aqui, tá? Mas, e por último, você tem aqui a quarta partícula aqui. Beleza? Por que ele fala que é simplificado? Porque ele não mostra todas as etapas, são várias etapas que acontecem aqui, tá? Então, vamos lá. Determine o número de partículas alfa e beta emitidas na etapa 3. Identifique por seus símbolos os átomos, né, isóbaros presentes na sequência. Então, vamos lá. O que a gente viu aqui em cima, para a gente poder entender melhor? Quando o urânio 238, né, ele perde 4 unidades de número de massa e 2 unidades de número atômico, significa que ele emitiu aqui uma partícula alfa. Tá? E o tório? Quando ele não modifica o seu número de massa e aumenta uma unidade o seu número atômico, significa que ele emitiu uma partícula beta. Beleza? Agora, daqui até aqui, o que eu vou fazer? Eu quero saber quantas partículas alfa ele emitiu. Ele pode ter emitido 5 partículas alfas, 3 betas, não sei. Estou dando algum exemplo aqui. O que você vai fazer é o seguinte, você tem que analisar como que a gente vai fazer essa situação. Primeiro, eu vou perceber o seguinte. Quando eu emito partículas alfa, eu mudo tanto o número atômico quanto o número de massa. Quando eu emito partículas beta, eu não vou mudar o número de massa. Então, eu penso o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 234 proctátínio, que é o Pa. Noventa e um e ele se transforma no polônio 210, eu sei que a massa que mudou aqui vai ser exclusivamente pelas partículas alfa emitidas por eles. Então, eu vou fazer o seguinte, 234 até 210, quantas partículas alfa foram necessárias para ter essa mudança de massa? Por que eu vou falar das partículas alfa? Porque a beta, olha aqui, ó, ela não altera o número de massa. Então, essa alteração do número de massa é exclusiva de quem? Das partículas, o quê? Alfa. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? De 234 menos 210, vou fazer a conta. Eu vou ter 24 unidades, né, que eu mudei. Como cada partícula alfa diminui 4 unidades, eu vou dividir por 4 e eu vou ter 6, que é o número de partículas alfa. Então, eu sei que 6 partículas alfa foram emitidas durante esse procedimento, essa etapa 3. Então, a primeira parte aqui
foram 6 partículas alfa. Vou botar A aqui, mas a gente sabe que é alfa. É fácil fazer assim, ficar bonitinho. Nossa. Alfa. Mas a partícula alfa, ela também vai mudar o número, o quê? Atômico. Então, vamos pensar o seguinte, em 2 unidades. Então, olha só, se o praseodímio, sempre assim, o proctátínio, 234, 91, bug do mouse. Emite 6 partícula alfa. Eu não diminuo 24? Então, aqui, ó, 234 menos 6 vezes 4 menos 24, 210. O número atômico vai diminuir o quê? 91 menos 6 vezes 2, 6 vezes 2, 12, ou seja, 91 menos 12. Então, o número atômico passa a ser 12 unidades menor. Então, nesse caso, 91 menos 12, 79. Percebam que, ao emitir a partícula alfa, o número atômico fica menor que o do polônio. Que número atômico seria esse? Que elemento seria esse? Aí eu teria que ir na tabela periódica. Vamos olhar aqui rapidinho. Tabela periódica, cadê? O elemento químico de número atômico 79 é o nosso querido ouro. Olha que legal, né? Se transforma em ouro. Mas, na verdade, não seria isso aqui, não, né, gente? A gente tem vários processos e não chegaria no ouro, não, tá, gente? Só estou dando exemplo aqui. Seria o ouro. Só que não. Eu transformei em polônio. Por quê? Além das partículas alfa, tem as partículas betas. Então, eu vou analisar imaginando que fosse uma sequência. Eu tivesse alfa, 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 6 vezes, e agora eu vou emitir as partículas betas. Quantas partículas betas eu preciso para que dessa partícula, desse elemento aqui, 210, ouro 210, eu tenha o polônio 210. No 84 aqui. Que é mais simples porque a gente vai ver o seguinte. Cada partícula beta eu aumento uma unidade. Então, do 79 para 84, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Vou diminuir os números atômicos. 84 menos 79, que vai dar 5. Como a cada uma, né, das unidades, cada partícula aumenta uma unidade, então eu chego à conclusão que a primeira foi para 80, a segunda para 81, 82, 83, 84. Então, o número de partículas betas que vão acontecer aqui são necessárias para transformar em polônio são, melhor dizendo, 5. Então, nesse caso, eu vou emitir 6 partículas alfa e 5 partículas beta. Então, essa
5 partículas beta. Simples assim. Beleza, gente? Então, não é nada do outro mundo, né? Tem que analisar com calma e perceber que você só vai fazer conta de somar ali, ver quantas somaram para um lado, quantas diminuíram para o outro, e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Então, para passar do praziodime, proctatine, 234, sempre confundo com praziodime, são duas... sempre confundo os dois. O proctatínio, 234, para o polônio, 210, são necessárias a emissão de 6 partículas alfa e 5 partículas beta. Não necessariamente nessa ordem. Eu posso emitir uma partícula alfa, 2 betas, 2 alfas e assim por diante. Mas, no total, eu vou ter 6 partículas alfa e 5 partículas beta. Por último, ele ainda pede assim: identifique por seus símbolos os átomos isóbaros presentes na sequência. Os átomos com o mesmo número de massa. Então, nesse caso, o mesmo número em cima. Então, aqui, ó, muito simples, eu vou ter 234 aqui, 234 aqui. São os únicos que têm o mesmo número de massa. Então, nesse caso, você vai lá e vai colocar resposta pH e PA, tório e proctatínio. Beleza? Então, a resposta dessa questão é uma questão discursiva da UERJ, né, de 2010. Eu tenho 6 partículas alfa e 5 partículas beta emitidas na etapa 3. E o tório e o proctatínio são os isóbaros presentes nessa sequência. Beleza? Então, com isso a gente fecha essa parte aí de partículas alfa, gente. A gente vai fazer mais exercício depois, mas é basicamente isso que a gente tem, tá? Então, até a próxima aula, né? Espero vocês.